dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vai continuar aprendendo mais sobre os verbos, né? Ah, o verbo, por mais que ele seja uma unidade de informação que parte de um símbolo que intermedia-se a partir de algarismos que oralificam sobre a soma de estruturas fonéticas, né? E aí eles criam uma versão de oração que, a partir da recepção e do repetir desse fluido, né, a gente acaba dando crédito de afinidade e familiaridade com isso, né? Então esse verbo de uma palavra nessa condição de sentido flui para nós como uma sintonia radiante, né? Nós temos antenas receptoras porque aprendemos a destremer sobre essa emoção de crédito orais, né? Então os verbos eles são isso. Bom, e batizando todos esses verbos, a gente vai vivendo a vida e aprendendo e se familiarizando com uns mais que os outros, não é mesmo? Por quê? Porque todas as pessoas que a gente relaciona, de certa forma, praticam mais alguns verbos do que outros. Está no exercício delas viver e está no pacto que elas têm sobre as suas realidades vividas, né? Sobre os seus ambientes, sobre as suas decisões frente à resolução de problemas, né? Mas tudo parte de uma ação, né? Uma ação que a gente chama de prima, uma ação primária. Depois que a pessoa parte dessa ação, que se chama movimento, ela consegue descarregar entre escalas de movimentação orgânica. Então a gente tem várias interfaces dessas escalas e isso faz de um movimento algo que a gente chama de abundância, porque de certa forma a gente cuida de cada desvio para saber qual que é a interadição que ele faz a partir dessa unidade de escala de movimento sobre o organismo, né? Então, existem essas questões, existem as conexões de, de pontos, né? Pontos que são, de certa forma, destemidos para poder conectar e de pontos que são tímidos. E toda essa arte de ser uma composição que tem é, que tem uma forma e se encanta das matérias a partir dessas formas para ter um elo de acomodação. Existem partes em nós que são metidas e partes de nós que são demetidas em todas as relações que a gente faz. Quando a gente acessa o êxtase dessa conexão, a gente alcança o equilíbrio no maior grau possível, o equilíbrio eterno, dentro de uma escala de tempo, digamos assim, dentro de uma relação associativa, que pode durar segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Depende
dessa comprovação e de como se comprova esse equilíbrio. Entretanto, nós somos impacientes para a afirmação positiva de um equilíbrio e a gente procura o desequilíbrio dela, porque a gente assalta nós mesmos nessa sensação, porque a gente acredita que vai sentir mais quando a gente vencer um obstáculo maior de desequilíbrio. Então, mesmo que a gente encontre o equilíbrio, a gente vai estar construindo formas de encontrar equilíbrios superiores. E aí se dão as novas formações verbais. E isso vai gerando para nós uma abundância oral que faz a gente emocionar de nós ritmo, tom, oralidades fonéticas que vão nos intimodificar, fazendo com que a gente aflua movimento para um sentido de treino em reconhecimento descrito e encaixado nas orações como verbos, né? Bom, parece que eu tô andando em círculos, só que esse círculo ele é uma hélice em crescimento. E isso se dá pela noção de elevar esse conhecimento a fundo, né? Então a gente cresce esse conhecimento a fundo quando a gente atende esse exercício de civilização, o edifício da linguagem que costura crédito entre nossas atividades comuns, entre as nossas comunicações. Até mesmo para se tornar pessoas que julgam umas às outras, dizendo se elas estão certas ou não sobre uma predileção e envolvimento com essas matérias, com esses encontros. Bom, e hoje a gente vai falar dos verbos abundantes, né? E o que são verbos abundantes? E como eles nos ajudam nesse exercício de relações, né? Bom, então se a gente falou que o verbo ele parte de uma coisa em comum que a gente chama de movimento, né? O verbo ele parte de movimento e esse movimento ele se expõe em nós, né? Vamos dizer assim, ó. A gente tem um ser e quando esse movimento ele começa a aparecer em nós, o que acontece? Acontece o que a gente chama de reação ao movimento. E essa reação ao movimento em nós é em busca do equilíbrio ou do elo perdido, né? Beleza. Isso aqui está cada vez mais tranquilo de entender. Em busca do equilíbrio perdido pelo movimento que nos acessou, certo? Bom, só que o equilíbrio para nós é uma ligação muito íntima com o plano, né? Então, o equilíbrio é uma relação íntima com o plano. Ou seja,
é você conseguir, a partir dessa intimidade, escalar aquilo que a gente chama de ações H, né? Controles, né? Então você vai colocando barras de controle nesse plano. E aí você faz um trilho de controle. Um trilho de controle desse movimento. E logo você tem uma trilha de reações verbais, né? Trilha verbal. Logo você forma uma trilha verbal e a partir dessa trilha você consegue acreditar que tem controle entre as barras. Então, tudo que era um verbo, né? Vamos pôr que isso aqui era tudo um verbo. Olha o que você fez. Você edificou esse verbo e você, a partir dessa edição, você consegue, ó, notações por barras de envolvimento íntimo. Né? Bom, a gente já falou que o equilíbrio ele é uma relação íntima com um plano, né? Então, se um plano tiver assim, você não pode acessar uma intimidade assim e gerar um equilíbrio. Você pode acessar uma intimidade assim, você pode acessar uma intimidade assim, você pode acessar uma intimidade assim, né? Então existe várias intimidades, né? Várias intimidades que te deixam equilibrar. Qual delas você vai escolher, né? Então, isso, de certa forma, é trabalhando o reconhecimento da abundância para conseguir escolher um. Abundância. Para entre essa abundância, você escolher. Você escolher um que te faça bem. Te faça comunicar, né? Verbos abundantes são aqueles que apresentam mais do que uma forma aceitas pela norma culta. Então, aceitam mais que uma forma pela forma culta. No particípio, uma forma regular e uma irregular. Então, nesta questão de o particípio, né? O que é o particípio? É uma forma nominal do verbo que indica uma ação que já foi finalizada. Particípio. Ação que já foi finalizada. Então, ela já foi finalizada. Ok? Então ela já foi esculpida, ela já sofreu o trabalho, já sofreu a trilha que precisava. Então a gente vai ter uma forma no particípio que vai ser regular e uma que vai ser irregular. Olha só, a abundância do verbo absolver. Nenhuma regularidade ele mantém a vogal temática e o radical, o tema, né? Absolve, absolve. Então, o absolver. Quando você absolve alguém, esse alguém, né? Quando você termina essa ação de absolver, esse alguém está absolvido.
Então isso é a forma regular. Agora, para desregular e também ter um particípio, ou seja, para gerar uma abundância disso, onde contrai, de certa forma, a oração em um sentido diferente, num sentido irregular, você tem a forma de escrever absolto, né? Você elimina esse V aqui, ó, essa vogal temática. Vogal não, essa consoante, né? E você acrescenta o outro, né? Absolto. E para vários verbos a gente vai ter essa abundância, ó. Abstrair, abstraído e abstrato. Aceitar, aceitado e aceito. O particípio de benzer, benzido, forma regular, e bento, forma irregular. Cobrir, cobrido e coberto, né? Completar. Então vão percebendo aí que na forma regular a gente repete o radical e a vogal temática, né? Complé, complé, complé. E aqui a gente tem o completo. Confundir, confundido e confuso. Demitir, demitido, demitir, demitido e demisso, né? Aqui já tem uma mudança. Então tem uma lista enorme dessas variações aqui, ó, no site. Vamos pular aqui para os exemplos de frases com particípio regular e irregular, né? Então a gente vai falar da ação que já foi finalizada em uma frase com essas duas variações para os verbos que a gente chama de verbos abundantes. Por que são abundantes? Porque eles conseguem ter termos que fazem parte dessas duas formas, né, de particípio do verbo. Para o verbo aceitar, o particípio regular dele, a frase fica assim: eu, o sujeito, já tinha o verbo já, né? No presente do indicativo, eu já tinha aceitado. Então, aceitar, aceitado o convite. E para o particípio irregular, o convite foi aceito. Mudou muito, né? Eu já tinha aceitado o convite. O convite foi aceito. Entregar. Aviso quando estiver entregando a encomenda. Está entregue. Percebe que o verbo regular quase sempre ele é mais irregular, ele funciona em uma frase entregando a informação de forma mais direta. Para o verbo morrer, havia morrido há dias. Quando chegou, encontrou o animal morto. Então, morrido e morto. Expelir, expelida e expulsa. A bala foi expelida por aquela arma. Esta é a bala expulsa. Então isso aqui, de certa forma, é uma forma de aprender a tomar caráter a partir das pessoas que defendem nossa comunicação, né? Ou aqui está uma forma de formar defesas para alguns agentes em processo comunicativo que chegam até nós, nos atacando com as suas informações, certo? Porque nem sempre informação é coisa boa, ok?
Quando usar o particípio regular? Então, olha só, existe uma certa generosidade para a utilização. Quando usar a forma do verbo particípio regular. O particípio regular é geralmente utilizado na voz ativa, aquelas em que o sujeito pratica a ação. Na voz ativa, quando o sujeito, você precisa indicar o sujeito que pratica a ação na oração, né? Então, quando você precisa colocar o sujeito de certa forma, em evidência junto com a oração onde se tem o verbo em prática, né? Nesse caso, o particípio recebe as seguintes terminações: ado, ido e ido, né? Então, para a primeira pessoa, o verbo ele vai receber a terminação ado. Vejam só. Ado em verbos da primeira conjugação, terminados em ar, ditar, isentar, promulgar, vai ficar ditado, isentado, promulgado. Certo? Então, terminados em ar, por exemplo. Você substitui o ar pelo ado. Então, na segunda pessoa, você tem o ido, né? Já vai com o ido. Terminados em er. Então, quando é terminado em er, você já tem o ido. E na terceira pessoa, você tem o ido também, só que você vai substituir por ido. Só que eles vão ser terminados em ir. Por exemplo, falir, inserir e remir. Então vai ser mais ou menos isso daqui. Quando tiver terminado em ar, ditar, isentar, promulgar, você modifica esse ar acrescentando o ado. Então você vai colocar o ditado, isentado, promulgado. Quando tiver terminado em por exemplo, ceder, remeter, tecer, você já coloca o ido, né? Ó, cedido, remetido, tecido. E agora, quando tiver terminado em ir, você vai trocar pelo ido. Por exemplo, falir, falido. Inserir, inserido. Remir, remido. E aí, essa é a forma do particípio regular. E quando usar o particípio irregular? O particípio irregular é geralmente utilizado na voz passiva. Então, aqui, ó. Voz passiva. Aquelas em que o sujeito sofre a ação. Ando.
sofre ação. Por exemplo, o convite foi aceito. Então, essa é a forma irregular do verbo aceitar. Do verbo aceitar. Quando ambas as formas do particípio regular e irregular são aceitas, temos aquilo de que chamamos duplos particípios. Né? Quando a gente tem duplo particípio, é o verbo onde o verbo aqui, ó, onde a ação que já foi finalizada participo, ação finalizada. Quando a gente tem o duplo particípio por um verbo, quer dizer que a gente tem aceita a forma regular e irregular, né? Simples assim. Atenção, há verbos que apresentam somente particípio regular. Acabado, arremessado, falado, por exemplo. E há outros que somente apresentam particípio irregular. Coberto, dito, feito. Então, são formas verbais, né? Acabado, arremessado, falado, que cabem muito mais para a voz ativa, né? Para definir o sujeito, para incrementar o sujeito dentro dessa ação e para falar do sujeito, né? Essas formas irregulares, que são utilizadas na voz passiva, né? Para remeter-se ao sujeito que sofreu a ação coberto, a ação dito, o feito, né? Então é isso. No vídeo de hoje é basicamente esse reconhecimento do verbo que a gente quis se ocupar, né? Nesse ajuntamento de posições, de significados e utilizações disso que a gente tem como tecnologia de linguagem. É claro que na forma gramatical aqui. Bom, então é isso. A gente se vê no próximo vídeo falando mais sobre conhecimentos gramaticais. Eu vou ficando por aqui e um abraço a todos. Fui!